Olá, bem-vindos ao canal Impávido Colosso. No vídeo de hoje nós vamos trazer aí a repercussão da fala do ministro Alexandre de Moraes em uma palestra ou em uma aula magna proferida no dia de ontem na USP, lá em São Paulo, para alunos, para estudantes aí de Direito. Olha só o que disse o ministro Alexandre de Moraes. Eu vou ler aqui o tópico, depois a gente vai voltar aqui para trazer alguns detalhes interessantes. Moraes acusa Big Techs de fazer lavagem cerebral e também de corroer a democracia. Mas ele falou outra coisa também, teve mais coisas aí que o ministrão falou. Ele disse ainda, olha só, preste atenção, as Big Techs não são enviadas de Deus, não são neutras, são grupos econômicos que querem dominar a economia e também a política mundial, ignorando fronteiras e as soberanias nacionais e também as legislações para conseguir lucro. Portanto, foram algumas das falas aí do ministro Alexandre de Moraes. Tem mais ainda. Baseado ainda nas Big Techs, olha só essa reportagem interessante que saiu na Folha de São Paulo. Mas como eu não pago a Folha de São Paulo, então eu não consegui abrir a matéria. Daí eu tive que pegar aqui com o CL Notícias, que diz o seguinte, ó, o Brasil teme, preste atenção, o Brasil teme isolamento após sinais de recuo da União Europeia em regulação das Big Techs. Também a gente vai falar sobre isso. Ainda vamos também dar uma pincelada aqui em mais uma que tem a ver aí, claro, com o ministrão Alexandre de Moraes. Tem mais coisas ainda que a gente vai falar aqui nesse vídeo, mas a respeito aí de Eduardo Bolsonaro, que percorreu os Estados Unidos para discutir a atuação de Moraes. O deputado brasileiro, além de Bolsonaro, outros deputados brasileiros da oposição têm observado aí com esperança a ação judicial iniciada pelas plataformas Truth Social e também a Rumble contra o magistrado e contra Alexandre de Moraes. A gente tem novidades sobre isso, a gente vai trazer isso também aí, que é um tweet, que saiu ontem à noite do jornalista Paulo Figueiredo, que também está à frente aí dessas ações lá nos Estados Unidos. Ele trouxe aí algo interessante que a gente também vai comentar no decorrer aí deste vídeo, ok? Mas antes, se você não é inscrito em nosso canal, te convido você a se inscrever, a deixar o seu like, claro, Vai lá, se inscreve, deixa o seu like, deixa o seu comentário e bora pro vídeo após a vinheta. Pois é, parece que o ministro Alexandre de Moraes realmente aí não sai de pauta, após aí a denúncia de Bolsonaro pela PGR ao STF, se comentou aí algumas coisas, inclusive final de semana saiu alguns áudios aí no Fantástico, mas eu não vou comentar sobre isso hoje. Vamos falar aí sobre o ministrão Alexandre de Moraes, que parece que as coisas estão aí caminhando de um jeito um pouco diferente para o ministrão aí todo-poderoso aqui da República do Brasil. Olha só, vou compartilhar com vocês aqui a tela. Olha só o que ele proferiu no dia de ontem, na segunda-feira, em uma palestra lá na USP em São Paulo. Olha só. Moraes acusa então aí as Big Techs de fazer lavagem cerebral e também de corroer a democracia. É isso mesmo, tudo pela democracia. Minha gente. Pois então, o ministrão Alexandre de Moraes, do STF, ele afirmou aí na segunda-feira, no dia de ontem, que há uma instrumentalização das redes sociais para, segundo palavras aí do ministrão, tá aqui, ó, corroer a democracia. Moraes, então, ele ministrou aí uma aula magna na Faculdade de Direito na USP e falou sobre democracia e alinhamento das Big Techs com grupos de extrema-direita, Segundo o ministrão, são grupos de extrema-direita. Abre aspas para o ministrão. Há uma instrumentalização nas redes sociais por grupos econômicos e ideologicamente fascistas. Olha só, são fascistas de extrema-direita para corroer a democracia por dentro. Esse é o grande desafio hoje de quem defende a democracia, segundo o ministro Alexandre de Moraes. Então, para defender a democracia, vale tudo, Vale prender velhinhas, vale prender mulheres, que foram lá e escreveram Perdeu Mané na estátua do STF. Ou seja, isso é para defender a democracia, Aquelas pessoas que estavam lá com bíblias nas mãos, bandeiras, vestido de verde e amarelo, com a camisa do Brasil. Essas pessoas estão sendo presas, segundo o ministro, para defender a democracia, levando aí cerca de 17 ou até mais, 18 anos de prisão por atos antidemocráticos, atos terroristas e assim por diante. Bem,
Alexandre fala o seguinte, ó, a gente não pode, abre aspas por Xandão, a gente não pode deixar de reconhecer a genialidade disso. Democracia é um negócio, dizem eles. Tudo para as Big Techs é dinheiro. É um negócio, só que um negócio muito mais lucrativo, porque se pode fazer as leis e se pode mandar. Aqui o ministro, ele fala sobre o projeto de regulamentação aí das redes sociais, que só foi retirado de pauta no Congresso, segundo o ministro, por lobby, por pressão aí das redes sociais. Ele ainda fala sobre o engajamento, pela indignação, faz as redes sociais serem um amor e ódio, portanto, falou aí Moraes. O ministro também encerrou, encerrou a sua aula aí com a fala em defesa da Constituição. Ele afirmou que todas as ideologias devem respeito à democracia e também à Constituição. E ainda tem aquela famosa frase acima, que eu falei. Ele disse que as Big Techs, elas não são aí enviadas de Deus, portanto, não são neutras e são grupos econômicos que querem dominar a economia e também a política mundial, ignorando fronteiras e também as soberanias nacionais e as legislações para conseguir o lucro. Bom, a gente já comentou alguma coisa sobre isso e tem aí uma visão sobre essa questão aí com as Big Techs, com as redes sociais. Sabemos que os Estados Unidos, com a volta de Donald Trump lá dos Estados Unidos, as Big Techs têm ganhado aí uma força extraordinária nesse combate contra a censura, que começou lá nos Estados Unidos, com o Donald Trump, agora aí como no poder, se estendeu aí, está se estendendo, está se espalhando aí pelo mundo afora. E havia então uma certa resistência da União Europeia, em fazer aí um contraponto diante aí dos Estados Unidos, mas parece que a União Europeia resolveu aí, ou está resolvendo, digamos que recuar aí nessa sua decisão de ir contra as Big Techs, para aprovar aí a censura na Europa. Parece que as coisas estão tomando um rumo diferente, e essa situação que está acontecendo lá na Europa, segundo as informações da Folha de São Paulo, está preocupando o Brasil. Ó. Deixa eu trazer para vocês aqui na tela, olha só. Diz o seguinte, deixa eu ler aqui o título da matéria. Brasil teme isolamento após sinais de recuo da União Europeia em regulação das Big Techs. É isso aí. O governo americano pressiona países contra a regulamentação das plataformas da internet. Vamos ver aqui o que diz então a reportagem. Olha só. O governo brasileiro teme ficar isolado diante de sinais de recuo da União Europeia em sua ofensiva de regulação das Big Techs. O Brasil, portanto, apostava em uma aliança de países pró-regulação, ao lado da União Europeia, países como a Austrália, o Reino Unido, o Canadá. O Canadá está daquele jeito, O Trudeau está lá prestes a cair. A ideia era se contrapor às ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de retalhar países que impuserem regulamentação e taxação das plataformas de internet, na maioria americanas, A União Europeia foi a pioneira na regulação da internet com a Lei de Serviços Digitais, o DSA, e também a Lei de Mercados Digitais, que entraram em vigor em 2024 e 2023. Aqui tem mais, deixa eu chegar aqui na parte de baixo, onde diz, o governo brasileiro esperava algo mais ambicioso, apontando para a cooperação entre os países na formulação e aplicação de regras sobre as empresas e impostos sobre as Big Techs, mas a União Europeia não quis algo mais contundente, nem muito alarde na divulgação aí do comunicado. Se o Brasil se mantiver então aí, sozinho, na iniciativa de regular, fica mais vulnerável à pressão das Big Techs e também a críticas, de que estaria indo contra a corrente, ou seja, nadando contra a correnteza, contra uma onda mundial, contra a censura. E o Brasil, então, seria aí o único país a estar aí fomentando, estar, enfim, encampando essa campanha acirrada, essa campanha veemente a favor aí da censura. Então, fechando o mercado e inibindo aí investimentos.
A reunião Brasil-União Europeia que se deu aí às vésperas da Conferência de Segurança de Munique, na qual se esperava que o vice-presidente americano J.D. Vance falasse sobre as negociações de paz aí para a Ucrânia, capitaneadas pelos Estados Unidos. Porém, as conversas ocorreram entre Estados Unidos e Rússia, excluindo os europeus e também os ucranianos. Isso também já é uma outra história. Em vez de explicações sobre o plano de Trump para a paz, Vance usou a Conferência de Munique para dar um sermão nos líderes europeus que estavam reunidos e também sobre a sua falta de comprometimento com a liberdade de expressão. Ele falando isso para os europeus, né? Que os europeus não tinham compromisso aí com a liberdade de expressão. Alguns dias antes, o vice-presidente americano usou o palco principal da cúpula de ação sobre inteligência artificial em Paris para condenar a regulação ou a regulamentação europeia. Bom, então aí está esse recuo, né? Esse recuo um tanto aí estratégico da União Europeia com relação à regulação aí das Big Techs. Ou seja, o Brasil, será que o Brasil vai querer ficar brigando sozinho, bancar sozinho aí toda essa ação, né? O Xandão, né, que vem capitaneando aí tudo, será que ele realmente está afim de comprar essa briga? Bom, falando em Xandão e falando em comprar briga, eu tenho aqui uma outra situação que saiu aí no dia de ontem, né? A respeito do glorioso ministro Alexandre de Moraes. Olha só, isso aqui é um negócio aí, tá prometendo, hein? Deixa eu abrir aqui para vocês. Deixa eu compartilhar minha tela aqui, ó. Vamos lá. Olha só. O jornalista Paulo Figueiredo, ele colocou aí nas suas redes sociais, no início da noite de ontem, dizendo o seguinte, ó, exclusivo e urgente, Comitê de Judiciário dos Estados Unidos pauta para amanhã, quarta-feira, o projeto que cancelará visto de Moraes e outros. Olha só, hein? O Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes, presidido pelo republicano Jim Jordan, pautou para quarta-feira, amanhã, dia 26, o projeto de lei. Aqui está o termo, né, o nome em inglês, né, que é o projeto anti-censura, lá promovida pelos Estados Unidos. E a proposta, então, de autoria do deputado Darrell Issa e coautoria da deputada Maria Salazar, grande crítica de Alexandre de Moraes, tornará inadmissíveis nos Estados Unidos. E deportará e também cancelará vistos de autoridades estrangeiras que violem direitos de liberdade de expressão de cidadãos americanos. Se aprovado, o projeto terá efeito imediato sobre autoridades brasileiras, incluindo o ministrão, o ministro, né, do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, procuradores e delegados da Polícia Federal que estiverem ou já estiveram envolvidos em ações contra as plataformas e seus usuários americanos. Ainda prossegue. Na legislatura anterior, o projeto já havia sido aprovado com ampla maioria em tempo recorde dentro do comitê. No entanto, esse projeto ele não seguiu para votação em plenário porque os republicanos viam como baixas as chances de aprovação final devido ao controle democrata do Senado e também da Casa Branca. Agora, com Donald Trump na presidência e maioria republicana tanto na Câmara quanto no Senado, a expectativa é que o projeto seja aprovado rapidamente após a sua passagem pelo comitê de Jordan, né, de Jim Jordan. Aqui volta a falar, né, sobre o vice-presidente J.D. Vance, que vem declarando reiteradamente, inclusive durante o CPAC, que aconteceu agora nesse final de semana, de que a nova política externa dos Estados Unidos será pautada pela defesa da liberdade de expressão em todo o Ocidente. Então está aí, ó, tá para ser aprovada pelo Comitê Judiciário e da Câmara dos Representantes e ir a plenário, então, para ser votado esse projeto que poderá impedir a entrada do ministro Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. Não só dele, como também de outros que estiveram ou estão envolvidos aí com a censura das redes sociais das Big Tech. Ainda falando sobre o nosso glorioso Paulo Figueiredo, temos mais uma informação que ele postou também aí na sequência, né? Ele disse o seguinte, ó, minhas fontes dizem que nas próximas horas teremos mais uma artilharia pesada na direção do Alexandre de Moraes, vinda dos Estados Unidos. Uma após a outra. Essa envolverá o pedido de sanções financeiras contra o ministro e não apenas a cassação de visto. Inédito até agora, portanto, foi o que Paulo Figueiredo postou aí. Ainda falando mais sobre o ministro Alexandre de Moraes e mais aqui, mais notícias, né, vinda aí dos Estados Unidos pelo jornalista Paulo Figueiredo,
Ele diz o seguinte, ó, fiz um exercício aqui de perguntar como o Grok 3, aliás, a nova inteligência artificial super avançada de Elon Musk, como julgaria o pedido aí do TRO, a liminar que o Trump Media Group entrou contra o Alexandre de Moraes na Corte Federal dos Estados Unidos. Segundo aí, né, o que postou aqui o Paulo Figueiredo, tem tudo para essa liminar aí, então, né, parece-me que vai ser aí a favor da empresa de Trump e também aí do Rumble, para cima aí do ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, as notícias não são nada favoráveis para o ministro Alexandre de Moraes, vindas aí dos Estados Unidos da América. E olha só essa reportagem aqui da revista Oeste, que diz o seguinte: Eduardo Bolsonaro percorre os Estados Unidos para discutir a atuação aí de Moraes. Deputados brasileiros da oposição têm observado com esperança a ação judicial iniciada aí pelas plataformas Truth Social e Rumble contra o magistrado. Aquilo que nós falamos ali anteriormente. Mas o que eu queria mesmo mostrar para vocês é o seguinte: nesse evento aí que aconteceu lá nos Estados Unidos, né, do CPAC, do CPAC americano, nesse último final de semana, o presidente Donald Trump, né, participou lá do CPAC e ele, então, em determinado momento, ele faz menção aí à família Bolsonaro e também à presença, né, de Eduardo Bolsonaro. Vamos ver o que o presidente Trump, então, falou. Tem a tradução aí. Vamos lá. Bora lá. A friend of mine, Eduardo Bolsonaro of Brazil, the Chamber of Deputies. Thank you. Thank you. Say hello to your father. Thank you very much. Great family. Great gentleman and a great family. Bom, então aí está a fala de Donald Trump, né, enaltecendo aí a família Bolsonaro e também, claro, o Eduardo Bolsonaro, que ali estava representando o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está aí com seu passaporte retido, não pôde participar da posse de Donald Trump, né? O ministro Xandão não deixou Bolsonaro ir, né? Não liberou aí o seu passaporte. Enfim, então é isso que está acontecendo. As ações lá fora, né, lá nos Estados Unidos, estão acontecendo, né? Há essa movimentação aí por parte dos Estados Unidos, das Big Techs, em ações tanto na Câmara dos Deputados e Senadores, enfim, lá dos Estados Unidos, né, nesse comitê que eu trouxe antes ali, que o Paulo Figueiredo mencionou, como também esta ação judicial, né, por parte das empresas, né, pela Truth Social, do presidente Donald Trump e também da Rumble. Agora vamos aguardar e esperar ver o que vai acontecer de fato aí com o ministro Alexandre de Moraes, né? As próximas horas aí prometem novidades, né? Quem sabe amanhã no nosso próximo vídeo já teremos aí novidades quentíssimas para trazer aí para vocês, tá bom? Se você gostou do vídeo e você não é inscrito em nosso canal, se inscreva, deixa o seu like, aperte no sininho, deixe o seu comentário e nos ajude a gente crescer aqui no YouTube, tá bom? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo aqui no canal Impávido Colosso.